Imagine a situação. Senta-se à mesa e contempla um prato delicioso de arroz, carne grelhada e um ovo estrelado. Por hábito, o seu cérebro aciona instantaneamente a sua calculadora interna. O arroz, 200 calorias. A carne, 300 calorias. O ovo, mais 100. Hesita, a pensar se deve afastar metade do arroz só para perder peso. Foi condicionado a acreditar que a única maneira de reduzir a gordura abdominal teimosa é monitorizando obsessivamente cada caloria e passando fome até o estômago doer. Mas espere, pare de contar. Pode pensar que a gordura mole debaixo da sua pele é o verdadeiro inimigo. Mas a gordura visceral, o tipo perigoso que é bombeado diretamente para o seu fígado e órgãos devido ao caos hormonal, é o verdadeiro assassino silencioso. E aqui está a boa notícia. Um estudo inovador da Universidade de Cornell provou que não precisa de comer nem uma única migalha a menos para perder essa gordura abdominal. Simplesmente precisa de comer exatamente o mesmo prato de comida numa ordem completamente diferente. O segredo não reside na quantidade de energia que coloca na boca. Reside num truque biológico preciso que lhe permite enganar os seus níveis de insulina nos primeiros 15 minutos de uma refeição. Hoje, vamos desvendar o código de como o seu corpo armazena energia e transformar cada uma das suas refeições numa máquina automática de queimar gordura. Antes de lhe darmos os passos exatos, precisamos de descobrir a causa raiz daquela gordura abdominal teimosa. Já se perguntou por que é que duas pessoas podem comer exatamente 1.500 calorias por dia, mas uma fica magra e tonificada, enquanto a outra vê a sua cintura aumentar? A resposta resume-se a duas palavras: pico de glicose. Imagine comer amidos puros, como arroz branco ou pão, em primeiro lugar com o estômago vazio. O seu sistema digestivo decompõe-nos incrivelmente rápido. O resultado é uma inundação massiva e súbita de glicose a entrar diretamente na sua corrente sanguínea. Instantaneamente, o seu pâncreas aciona o botão de pânico. É forçado a libertar uma descarga massiva de uma hormona chamada insulina apenas para limpar a confusão. Normalmente, a insulina é simplesmente a chave que desbloqueia as suas células para absorver energia. Mas, quando os níveis de insulina disparam demasiado e demasiado rápido, isso aciona um comando de sobrevivência primordial em todo o seu corpo. Grita: pare de queimar gordura imediatamente. Força o seu corpo a pegar em toda essa energia em excesso e a armazená-la, especificamente como perigosa gordura visceral à volta dos seus órgãos. Foi exatamente isto que os investigadores da Weill Cornell Medicine provaram em 2015. Pegaram em pacientes e deram-lhes a mesma refeição, o mesmo frango, os mesmos vegetais, os mesmos hidratos de carbono. A única diferença foi a ordem em que comeram a comida. Os resultados foram absolutamente chocantes. Quando os pacientes comeram os seus hidratos de carbono por último, os seus níveis de açúcar no sangue após a refeição caíram uns massivos 73%. E a sua secreção de insulina caiu 48%, em comparação com quando comeram os hidratos de carbono primeiro. Pense no que isso significa. Uma queda de 48% na insulina significa que está a abrir as portas dos seus depósitos de gordura. Em vez de armazenar gordura, está ativamente a permitir que o seu corpo a queime entre as refeições. Então, como é que reprogramamos esta ordem? Aqui estão os 4 sinais biológicos que precisa de ativar sempre que se senta para comer. Sinal número 1. Implemente o escudo de fibra. Vamos começar com o passo mais crítico da sua refeição. Deve comer os seus vegetais primeiro. O objetivo aqui é bloquear completamente essa corrida massiva de açúcar para a sua corrente sanguínea, construindo uma barreira física natural dentro do seu sistema digestivo. Pense no que realmente acontece quando come vegetais, especificamente aqueles ricos em fibra solúvel, com o estômago vazio. À medida que esta fibra viaja para o seu intestino delgado,
ela absorve água. Transforma-se rapidamente numa substância espessa, semelhante a um gel, chamada malha viscosa. Esta malha reveste poderosamente todo o revestimento da sua parede intestinal. Imagine-a a funcionar exatamente como uma portagem biológica. Ela aprisiona fisicamente e retarda a absorção de qualquer glicose dos hidratos de carbono que está prestes a comer a seguir. Aqui está exatamente como fazê-lo. Nos primeiros 5 a 10 minutos da sua refeição, concentre-se inteiramente nos seus vegetais. Coma a sua salada, os seus vegetais cozidos, ou a sua sopa de legumes. E demore o seu tempo a mastigar bem para decompor essa fibra. O maior benefício aqui é que não está a comer menos comida. Está simplesmente a reorganizá-la. Mas há um aviso crucial que deve lembrar. Deve desconfiar muito de saladas encharcadas em molhos pesados e cremosos que estão secretamente repletos de açúcar refinado. O açúcar líquido irá facilmente passar pelo seu escudo de fibra cuidadosamente construído e disparar diretamente para o seu sangue. Em vez disso, tempere os seus vegetais simplesmente com azeite e vinagre, ou mantenha-os levemente cozinhados e temperados. Sinal número 2. Reforce a barricada com proteína e gorduras. Agora que o seu escudo de fibra está montado, é hora de construir a sua segunda camada de defesa. Imediatamente após terminar os seus vegetais, passe diretamente para a sua proteína e gorduras saudáveis. Isto significa a sua carne grelhada, o seu peixe, o seu tofu ou os seus ovos. Mas faça o que fizer. Não toque no arroz ainda. Por que é que esta sequência específica é tão poderosa? Quando proteínas e gorduras de alta qualidade atingem os receptores biológicos no seu estômago e intestino delgado, desencadeiam uma incrível reação em cadeia. O seu corpo liberta instantaneamente 2 poderosas hormonas de saciedade. Uma chama-se GLP-1 e a outra é CCK. Pense nestas hormonas como o seu sistema de travagem interno. Elas enviam imediatamente um sinal ao seu cérebro, dizendo-lhe que está a ficar saciado e profundamente satisfeito. Mas mais importante, elas apertam fisicamente a válvula na parte inferior do seu estômago. Isto retarda drasticamente um processo biológico conhecido como esvaziamento gástrico. Em vez de a sua refeição ser despejada rapidamente nos seus intestinos de uma só vez, a comida é libertada lenta, constante e cuidadosamente. Há também um enorme benefício secundário aqui. Ao priorizar a proteína logo após os seus vegetais, está a alimentar diretamente os seus músculos. E os seus músculos são os maiores motores de queima de calorias em todo o seu corpo. No entanto, um aviso rápido. Se sofre de digestão lenta ou tem preocupações renais, deve mastigar estas proteínas completamente. Não apresse este passo. O seu estômago depende muito dessa quebra mecânica dos seus dentes para processar a carne de forma eficiente, garantindo que não se sente pesado ou inchado depois. Sinal número 3. Liberte os hidratos de carbono por último. Agora, o palco está perfeitamente montado. O seu estômago já contém um revestimento protetor de fibra e um bloco sólido de proteína e gorduras saudáveis. Este é o momento exato em que pode finalmente introduzir os seus hidratos de carbono, o seu arroz, os seus noodles ou as suas batatas. Como esperou, esses hidratos de carbono ficam literalmente presos dentro dessa mistura digestiva espessa. O seu corpo leva significativamente mais tempo para os decompor em glicose e empurrá-los através dessa malha viscosa no seu intestino delgado. Pense no seu gráfico de açúcar no sangue. Em vez de disparar como um pico de montanha afiado e perigoso, ele sobe suavemente como uma colina ondulante e suave. Porque a subida do açúcar é tão lenta e constante, o seu pâncreas só precisa de sussurrar uma pequena quantidade de insulina na sua corrente sanguínea. E o mais importante, o seu corpo evita completamente carregar nesse botão de pânico de armazenamento de gordura de emergência. Agora, na prática,
Sabemos que comer arroz branco simples e seco no final de uma refeição não é agradável. E a boa notícia é que não tem de o fazer. O verdadeiro segredo aqui é simplesmente encher o estômago com os seus vegetais e cerca de metade da sua proteína primeiro. Assim que essa base sólida estiver estabelecida, pode absolutamente desfrutar do seu arroz misturado com o resto da sua carne ou pratos saborosos para a segunda metade da sua refeição. Desde que os hidratos de carbono puros não sejam a primeira coisa a atingir um estômago vazio, já ganhou a batalha. Este é o segredo central máximo de todo este método. Pode comer refeições deliciosas e satisfatórias sem armazenar gordura visceral. Mas devo dar-lhe um aviso severo aqui. Não tente usar este truque biológico para justificar o consumo de doces industriais, rebuçados ou comida lixo açucarada. A frutose pesada em doces processados irá contornar estas defesas, agredir o seu fígado e causar danos metabólicos, independentemente da ordem em que os coma. Esta regra aplica-se apenas a hidratos de carbono de alimentos reais e integrais. Sinal número 4. O deslize muscular de 10 minutos. Os primeiros 3 sinais que cobrimos dão-lhe controle total sobre como a comida entra no seu sistema. Mas para realmente fechar a porta ao armazenamento de gordura, o quarto e último sinal não acontece à mesa de jantar. Acontece nos 10 minutos imediatamente depois de pousar o garfo. O seu objetivo aqui é literalmente aspirar qualquer excesso de açúcar na sua corrente sanguínea e queimá-lo instantaneamente. Se fizer isto corretamente, o seu pâncreas não terá de lutar para bombear insulina extra. Aqui está um facto biológico verdadeiramente magnífico. Quando os seus músculos contraem, tem a capacidade única de abrir os seus próprios canais de absorção de glicose, cientificamente conhecidos como GLUT4, e a melhor parte é que podem abrir estes canais sem precisar de permissão da insulina. Ao simplesmente mover o seu corpo levemente após uma refeição, os seus músculos agem como milhões de aspiradores microscópicos, puxando instantaneamente essa glicose em ascensão diretamente para fora do seu sangue para usar como combustível imediato. Então, aqui está o seu guia prático. A pior coisa que pode fazer logo após uma refeição é desmaiar no sofá e mexer no telemóvel. Em vez disso, dedique apenas 10 a 15 minutos a movimentos leves. Caminhe suavemente pela casa. Lave a louça. Ou simplesmente levante-se na sua secretária para trabalhar. Este pequeno hábito irá achatar perfeitamente a sua curva de açúcar no sangue pós-refeição. Mas ouça este aviso crítico. Deve apenas envolver-se em movimento leve, de zona 1. Não vá correr. Não levante pesos pesados. E absolutamente não faça abdominais neste momento. O seu corpo está ocupado a acumular sangue no estômago para digerir a sua comida. Se forçar exercícios pesados, irá desviar esse sangue da sua digestão, causando refluxo ácido grave e cólicas estomacais. Mantenha-o suave e deixe a sua biologia fazer o trabalho pesado. Para manipular com sucesso a sua insulina, não precisa de sofrer com uma dieta miserável e restritiva. Simplesmente precisa de executar uma estratégia alimentar inteligente e tática para cada refeição principal. Vamos fixar isto numa rotina diária automática de 30 minutos. Minuto 0 a 5. Ative o seu filtro intestinal. Comece sempre a sua refeição com os seus vegetais, uma sopa de legumes clara ou uma salada fresca. Minuto 5 a 10. Construa a barricada de saciedade. Coma exatamente metade da sua porção de carne, peixe, ovos ou proteínas vegetais. Minuto 10 a 15. Desfrute da sua energia de libertação lenta. Este é o momento exato em que pode finalmente introduzir o seu arroz ou batatas, desfrutando-os juntamente com a metade restante das suas proteínas saborosas. Minuto 15 a 30. A limpeza do açúcar no sangue. Levante-se da mesa. Caminhe levemente
ou faça algumas tarefas suaves pela casa durante os próximos 10 a 15 minutos, permitindo que os seus músculos queimem instantaneamente o açúcar que entra. Ao simplesmente redesenhar esta breve janela de 30 minutos da sua vida, está a salvar o seu pâncreas de um trabalho extra exaustivo. E mais importante, está a fechar a porta ao armazenamento de gordura abdominal, permanentemente. Ao chegarmos ao fim do vídeo de hoje, a mensagem absolutamente mais importante que precisa de reter é esta. Compreender a maquinaria biológica do seu próprio corpo é a verdadeira chave para queimar gordura. Não se trata de se torturar com a fome, e certamente não se trata de contar obsessivamente calorias sem vida. A sua próxima refeição é a oportunidade perfeita para colocar esta ciência em prática. Simplesmente, inverta a ordem em que pega na sua comida. Repare na profunda sensação de leveza no seu estômago depois, e diga um adeus final àquele coma alimentar pós-refeição pesado e exaustivo causado por picos violentos de açúcar no sangue. Antes de ir, quero saber a sua opinião. Quantos anos tem? E qual é o primeiro alimento exato que normalmente escolhe quando se senta para comer? Deixe um comentário abaixo agora mesmo para podermos analisar os seus hábitos juntos. Se achou esta explicação científica valiosa, não se esqueça de clicar no botão Gosto, subscrever o canal e ativar o sino de notificações para nunca perder outra solução biológica para dominar a sua saúde. Vejo-o no próximo vídeo.